A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Cleiton. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O tema da breve palavra de hoje é: a cova não é o seu fim. Eu vou repetir. O tema da breve palavra de hoje é: a cova não é o seu fim. Então eu gostaria de ressaltar que nesse versículo que acabamos de ler, a Bíblia está dizendo que Obadias ele escondeu 100 profetas de 50 em 50 em uma cova e os sustentou com pão e água. Em um período a qual Jezabel estava matando, aniquilando muitos profetas do Senhor. Então vamos lá. Tem gente que acha que só porque você está na cova você está morto, quando na verdade você está vivo. Eu vou repetir. Tem pessoas que acham que só pelo fato de você estar na cova você está morto, você está morta, quando na verdade você está vivo, você está viva. Partindo desse princípio, nós podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? Vamos lá. Deus vai confundir todos os que se colocarem como seus inimigos. Eu vou repetir. Deus ele vai confundir todos aqueles e aquelas que se colocarem como seus inimigos. Gênesis capítulo 37, versículo 24 e o início do versículo 25 diz assim: E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. Eu gostaria... Quem é essa história que eu estou falando? Estou falando de José, uma história muito conhecida, né? Você sabe que antes de ser vendido, ele vai ser jogado, colocado em uma cova. Lembra do tema? A cova não é o seu fim. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos vão se assentar e comer pão. Eu gostaria de conjecturar de que, enquanto os irmãos de José se assentam para comer pão, eu gostaria de conjecturar que as migalhas do pão caíam na cova aonde José estava. Eu gostaria de ressaltar que isso não é uma verdade bíblica, eu estou conjecturando, então eu vou repetir. O que a Bíblia diz de fato é que os irmãos de José se assentaram e começaram a comer pão, mas a Bíblia não diz aonde de fato, ou onde de fato eles se assentaram. Então eu estou conjecturando que eles se assentaram para comer pão e as migalhas do pão caíam na cova onde José estava. Partindo deste princípio, nós podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa? Escute. Não murmure e nem se revolte por causa do tempo de migalhas na sua vida. Deus ele tem banquetes preparados para você. Então eu vou repetir. Não murmure e nem se revolte por causa do tempo de migalhas na sua vida. Deus ele já tem banquetes preparados para você. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um tema de uma mensagem que é migalha ou banquete, para que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração sobre esta questão de provisão, sobre essa questão de entender e suportar o processo, o período de escassez, o período de cova. Amém? Então vamos lá. Fazendo um paralelo com Daniel capítulo 6, porque tanto Daniel no capítulo 6 quanto José em Gênesis capítulo 37, ambos foram jogados em uma cova. Bem verdade é que em covas diferentes, dentro da cova estavam em situações e circunstâncias totalmente diferentes, mas o motivo que levou ambos à cova são bem semelhantes. E que motivos são esses, irmão Cleito? Ciúme,
inveja. Os irmãos de José invejaram José, tiveram ciúme de José. O tratamento que Jacó dava a José também não cooperava muito, né? Não ajudava muito, incitava mais ainda o ciúme de seus irmãos. Em Daniel capítulo 6 é mais por uma questão de em Daniel ter um espírito de excelência. Ou seja, eu posso conjecturar, né? Eu ia dizer que a Bíblia não diz, mas na verdade a Bíblia diz que Daniel ele era reto, íntegro em tudo que ele fazia porque ele servia a Deus em verdade. Então eu imagino aqueles que trabalhavam com Daniel, que cercavam Daniel, que estavam no dia a dia com Daniel, observando Daniel e já analisando que ele ia dar muito trabalho, ele ia acabar com muitos esquemas. Por quê? Porque ele era íntegro, ele não se dobrava diante da corrupção. Ele não se dobrava diante da corrupção. Daniel, ele tinha um espírito de excelência, ou seja, tudo que ele fazia, ele tratava com verdade, ele tratava com justiça. Então eu estou conjecturando aqueles que o cercavam, que estavam em posição de poder e autoridade, olhando para Daniel e pensando, esse cara, alguma hora ele vai acabar com tudo isso. Nós precisamos dar um jeito nele. Então, por ciúme, por inveja, por saber que eles não conseguiriam convencer Daniel a ir para o lado deles por questão de valores e princípios morais que Daniel não abria mão, eles tentaram acabar com Daniel. Mas eu glorifico o nome do Senhor porque eu creio que você conhece a história. E diz a Bíblia que Deus enviou um anjo. Deus fechou a boca dos leões e deu vitória a Daniel e exaltou e glorificou o seu nome. E essa arapuca que armaram para Daniel resultou em uma honra muito maior e uma glorificação extraordinária do nome do Senhor Jesus na vida dele. Então, partindo do princípio de que a cova não é o seu fim, os leões não mataram Daniel, os invejosos não conseguiram acabar com Daniel. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. A cova não é o teu fim, os invejosos não vão te matar, os leões não vão te destruir. Por quê? Porque o guarda de Israel não dorme. O Senhor é aquele que peleja as tuas causas, é aquele que peleja as suas guerras. Então somente deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Aí você vai dizer, mas irmão Cleiton, eu estou na cova e eu não estou vendo nada. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então vamos lá. Partindo do princípio de que a cova não é o seu fim, nós podemos fazer menção de 3 verdades e começamos a caminhar para o final. Primeira verdade: o período de cova é temporário. Primeira verdade, partindo do princípio de que a cova não é o seu fim, o período de cova é temporário. Eu posso estar equivocado, ou seja, enganado, mas se não me falha a memória, Daniel ficou na cova apenas uma noite. Calamachúria. E o mais interessante no texto de Daniel capítulo 6 é que quem jogou ele lá pensou que ele nunca mais ia sair. Oh, aleluia! Tem gente que está olhando para determinadas situações que você está vivenciando e está dizendo, isso daí não vai mudar. Esse quadro não vai mudar, mas Deus ele vai mudar esse quadro. Deus ele vai mudar esse cativeiro, ele vai te tirar dessa situação e vai glorificar o nome dele na sua vida. Sabe por quê? Porque a cova é temporária. A cova não dura para sempre, pode até demorar. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem
pela manhã. O processo às vezes demora, parece que está demorando muito, né? Parece que não acaba, né? A humilhação parece que não acaba, o desemprego parece que não acaba, a rebeldia dentro de casa dos entes queridos parece que não acaba, a afronta parece que não cessa, mas Deus está dizendo: calma, porque a cova é temporária e não dura para sempre. Segunda verdade, partindo do princípio que a cova não é o seu fim, no período de cova, Deus é o seu sustento. Eu vou repetir. No período de cova, Deus é o seu sustento. Nós lemos no texto, onde estão os profetas? Os profetas estão na cova, 100 profetas foram levados de 50 em 50. E Deus está usando Obadias para sustentar esses profetas com pão e água. Por quê, irmão Cleito? Porque no período de cova, Deus é o nosso sustento. Irmão Cleito, ainda não entendi, então vamos para o Novo Testamento, quando Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Vamos para João capítulo 4. Jesus não disse, repito, Jesus não disse, mas eu gosto muito de usar essa colocação. Ele poderia ter olhado para a mulher samaritana e ter dito para ela: mulher, eu sou a água. Do que ter calabadaçai. Então agora nos dá mais clareza a respeito do Antigo Testamento, quando os profetas estão sendo sustentados com pão e água. É Deus dizendo: no período de cova, eu sou o seu sustento. Renemante o calablando raio. Terceira verdade. Para alguns a cova é obrigatória. Isso mesmo. Essa palavra não se aplica a todos, é para pessoas específicas que serão alcançadas por esta palavra, porque precisam ouvir esta palavra. Para alguns de nós, a cova ela se torna obrigatória. Por quê, irmão Cleito? Porque não se trata dos outros, mas se trata da sua sobrevivência. Eu vou repetir. Para alguns de nós a cova é obrigatória porque não se trata dos outros, mas se trata da nossa sobrevivência. E aqui eu quero abrir um parêntese e fazer uma colocação muito significativa e caminhar para o final. E que colocação é essa, irmão Cleito? Deus te mandou para a cova não para morrer, e sim para sobreviver. Eu vou repetir. Deus te mandou para a cova não para morrer, e sim para sobreviver. Eu vou repetir mais uma vez. Deus te mandou para a cova não para morrer, e sim para sobreviver. E isso é algo que só Deus pode fazer. Eu não conheço nada nessa terra, eu não conheço ninguém, nenhum ser que é capaz de mandar alguém para a cova não para morrer, e sim para sobreviver. Você pode anotar isso e categorizar e caracterizar como uma das inúmeras coisas que só Deus pode fazer. É isso mesmo. Dentro da cova tem vida e o diabo fica furioso por causa disso. As pessoas estão dizendo: ó, tá na cova, 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 calablando raio. E Deus está dizendo: a cova não é lugar de morte, mas é lugar de vida. Eu coloquei para te guardar. Fecha os teus olhos. Espírito da verdade, eu oro por esta vida agora. Meu Deus. Em nome de Jesus, todo pensamento de morte é jogado por terra. Quem sabe essa pessoa chegou até esta ministração, meu Pai amado, pensando: essa enfermidade já colocou um dos meus pés na cova. Mas através dessa palavra o Senhor está dizendo: isso é só para você sobreviver. Renemante, o calablando raio. Isso é só para você andar um pouquinho mais devagar. Porque se eu me manifestar através da palavra, você não ouve. Então, aguenta essa cova aí porque eu tô te guardando. Aguenta essa cova aí que eu tô te poupando.
Aguenta essa cova aí que eu tô te preservando, porque tem muita gente te olhando e achando que tu não vai sair. Mas eu vou te tirar dessa cova, eu vou curar essa enfermidade, eu vou restaurar o seu ânimo, vou renovar as tuas forças, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tu que te calabadaçaio, em nome de Jesus, meu Pai amado, que esta palavra, meu Pai amado, venha germinar nos corações. A cova não é o fim deste homem, a cova não é o fim desta mulher, em nome de Jesus, amém. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado aos vossos corações. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, e até a próxima, em nome de Jesus.